Bom, vamos desmembrar isso hoje. Adotar inteligência artificial em timizagens de desenvolvimento sem uma supervisão rigorosa é tipo como colocar um motor de avião em uma bicicleta. Uma bicicleta sem freios, diga-se de passagem. Exatamente, vai muito, mas muito rápido. Só que sem os freios adequados e sem uma estrutura projetada para suportar essa velocidade absurda, o desastre não é apenas uma possibilidade, é iminente. E quem trabalha com desenvolvimento de software hoje vive sob uma pressão que é honestamente esmagadora. As sprints estão cada vez mais curtas. E aí as ferramentas de IA surgem como aquele bote salva-vidas dourado, prometendo automatizar tudo. Pois é. Mas a realidade nua e crua desse nosso mergulho profundo de hoje é que essa adoção descuidada pode literalmente afundar um projeto inteiro. Eu sou a sua anfitriã e, como sempre, estou aqui com o nosso especialista para explorar essa intersecção crítica entre ferramentas de IA, como GitHub Copilot, ChatGPT e a verdadeira qualidade do software. Olá para quem nos acompanha. A premissa central que precisamos estabelecer aqui logo de cara, antes de falar de qualquer ferramenta específica, é que a IA é um motor estatístico. Ela não é um arquiteto de software. Uhum. Ela não possui o que a gente chama de modelo mental do mundo, sabe? E muito menos compreende o contexto completo, histórico e de negócios de um projeto. Total. Ela promete eficiência e, de fato, entrega uma escala de produção que é absurda. Mas o desafio real, para quem nos ouve, seja liderando equipes técnicas ou botando a mão na massa no código, não é descobrir como apertar o botão da IA. Exato. É descobrir como equilibrar essa automação de altíssima velocidade com um olhar crítico humano. Esse é o ponto. Então vamos falar sobre a primeira engrenagem dessa máquina de velocidade, que é a geração de código em si. Ferramentas como o GitHub Copilot ou o próprio ChatGPT ali, direto na IDE, o apelo é gigantesco, né? Sem dúvida. É muito tentador. A pessoa começa a digitar o nome de uma função e, de repente, bum! A IA sugere não só a próxima linha, mas um bloco de código inteiro de umas 40 linhas. É inegável que isso livra quem desenvolve daquela digitação mecânica, sabe? Mas eu fico olhando para isso e me pergunto como isso funciona de verdade sobre o capô. Porque parece mágica. Parece, mas está longe de ser mágica. O que acontece ali nos bastidores é puramente probabilístico. Como assim probabilístico? Bom, esses grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs, operam prevendo qual é o próximo token, ou seja, o próximo pedaço de palavra ou símbolo mais provável. Tudo isso com base num treinamento feito em bilhões de linhas de código da internet. Então é um jogo de adivinhação super sofisticado? Basicamente, eles encontram padrões matemáticos na linguagem de programação. Se alguém digita a palavra calcular, aí há várias probabilidades e pensa, estatisticamente, depois dessa palavra costuma vir um cálculo de juros ou uma conversão de datas. E ela simplesmente cospe a resposta. Espera, isso me deixa um pouco preocupada. Se ela está apenas prevendo a próxima palavra baseada em código genérico da internet, ela não faz a menor ideia do domínio de negócio daquela aplicação específica, certo? Isso levanta uma questão importantíssima. Exatamente. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Imagine o cenário de desenvolvimento de um sistema financeiro, onde é preciso de uma função para calcular datas de vencimento. Um clássico. O Copilot vai lá e sugere um bloco lindo e elegante de código. Mas ele pode usar uma lógica totalmente genérica que simplesmente adiciona 30 dias a uma data. Ele ignora completamente uma regra de negócio super específica daquela empresa sobre feriados bancários ou anos bissextos, entende? Nossa, e é aí que entra o risco da tal preguiça mental coletiva que eu ouço o pessoal de engenharia comentar bastante. Com certeza. Porque assim, se quem está desenvolvendo está ali cansado no final do dia, a tentação de só apertar a tecla Tab e aceitar aquele bloco de código sem ler cada caractere é gigante, né? Esse é o maior perigo operacional de hoje. A terceirização do pensamento lógico gera uma perda gradual da habilidade crítica de resolver problemas de forma independente. É como atrofiar um músculo. Perfeito. É isso mesmo. A aceitação cega dessas sugestões é o canal perfeito para introduzir erros sutis. E nota, não são aqueles bugs gritantes que quebram a compilação e o sistema avisa na hora.
Não, esses são fáceis de pegar. Exato. São regressões invisíveis, desvios lógicos tão sutis que vão corromper um banco de dados silenciosamente por meses até alguém finalmente perceber que tem algo errado. Bizarro. Isso me faz pensar nas consequências diretas para a gestão. Se a velocidade de entrega aumenta, mas a qualidade do código cai silenciosamente por trás dos panos, a conta não fecha no final do mês. De jeito nenhum. O custo de manutenção explode. Então, o que a liderança técnica precisa fazer, na prática, para mitigar isso? Como manter a qualidade num time ágil? A regra de ouro para a liderança técnica é entender que a produtividade impulsionada pela IA só é real e financeiramente sustentável se a equipe for ativamente treinada para agir como auditora. Auditora? Gostei da palavra. A revisão de código, o famoso Code Review, precisa ser umas 3 vezes mais rigoroso do que era na era pré-IA. Não se trata mais de revisar se o programador esqueceu um ponto e vírgula, sabe? Sim, porque a sintaxe a IA acerta quase sempre. Exatamente. Trata-se de avaliar criticamente se a arquitetura e os padrões de segurança do projeto foram respeitados por aquela sugestão estatística. A IA é um complemento braçal, nunca um substituto analítico. Certo, entendi. Mas vamos seguir o fluxo natural de um projeto de software. Se a galera está gerando código 10 vezes mais rápido e correndo o risco de injetar esses bugs sutis que você comentou, a gente acaba de criar um problema gigantesco em outra etapa, etapa de testes. É, a famosa bola de neve. Total. A equipe de garantia de qualidade, o pessoal de QA, vai simplesmente se afogar em código para validar. O gargalo só mudou de lugar, né? Como a indústria está lidando com esse problema que a própria IA exacerbou? Bom, a resposta da indústria tem sido basicamente combater fogo com fogo, ou seja, automatizar o QA usando IA também. E é aqui que ferramentas modernas de automação de testes ganham um protagonismo absoluto. Entendi. E qual seria um bom exemplo disso? O Playwright é um excelente exemplo dessa evolução técnica. Ele permite a automação de testes em múltiplos navegadores, simulando as ações de um usuário real. Mas o grande diferencial, o mecanismo que realmente muda o jogo ali, é algo chamado auto-wait nativo. Ah, eu já vi esse termo lendo sobre o assunto. Auto-wait. Mas o que exatamente ele está fazendo que os frameworks antigos de teste não faziam? É assim, no passado, os testes automatizados eram muito, digamos, burros e frágeis. Como assim, frágeis? O código de teste dizia, tipo, clique no botão de finalizar compra. Mas se a página demorasse meio segundo a mais para carregar por causa de uma oscilação na internet, o teste tentava clicar, não achava o botão e falhava. Ah, os famosos falsos positivos. Que inferno. Exato. Aí o desenvolvedor era obrigado a colocar comandos artificiais, tipo, espere 5 segundos, o que deixava o processo todo muito lento. O Playwright muda isso, porque ele se conecta profundamente à arquitetura do navegador. Ele não está apenas olhando a tela superficialmente. Ele está olhando o código por trás da tela. Sim, ele está ouvindo o Document Object Model, o DOM, que é basicamente a árvore estrutural da página web. Ah, saquei. Então ele está meio que conectado no sistema nervoso do navegador. Ele sabe exatamente quando os elementos nascem e morrem na tela, é isso? Perfeito, é uma ótima analogia. O mecanismo de auto-wait fica fazendo uma sondagem, um polling contínuo no DOM. Ele verifica uma lista de condições técnicas. Tipo o quê? Tipo, o botão está anexado à árvore, ele está visível, ele parou de se mover na tela por causa de alguma animação, ele está habilitado para receber cliques. Caramba, ele checa tudo isso antes de agir? Tudo isso. E só quando todas essas condições técnicas são verdadeiras é que a IA executa a ação. Isso torna os testes incrivelmente rápidos e resilientes contra aquelas falhas falsas que, como você disse, enlouquecem as equipes de QA. Isso soa incrível para a eficiência técnica, não vou mentir. Mas eu preciso ser cética aqui e dar um passo para trás. Manda. Se nós temos uma IA gerando o código da aplicação e na outra ponta estamos usando ferramentas super otimizadas de IA para testar esse mesmo código, isso não é a definição literal de conflito de interesses? Interessante. Quer dizer, não é literalmente pedir para um aluno corrigir a própria prova? Como a gente não cai numa falsa sensação de segurança, assim? Olha, se conectarmos isso ao cenário maior,
É um risco imenso se a equipe não entender a fronteira entre funcionamento técnico e intenção de negócio. Explica melhor essa fronteira. A IA de teste garante que a engrenagem gira. O botão existe, é clicável e dispara uma requisição para o servidor. Ponto final. Mas a IA é essencialmente cega para as nuances da usabilidade e da regra de negócios implícita ali. Dá um exemplo prático de onde a IA deixaria a bola cair feio nesse cenário de testes. Imagina um fluxo de pagamento no e-commerce. A IA consegue validar perfeitamente que o formulário aceita números de cartão e que o botão de pagar envia os dados. Sucesso. Tá, até aí tudo certo. Mas suponha que um erro de design colocou um banner promocional transparente bem em cima do botão de cancelar compra. Ou que a mensagem de erro de cartão recusado está escrita numa linguagem interna de sistema, tipo erro 504XPTO, totalmente indecifrável para o usuário final. Ah, nossa, a IA não ia ligar pra isso, né? Exatamente. A IA vai passar por isso e dar sinal verde. Para a máquina está tudo funcional. O formulário envia o dado e a tela mostra um erro. Mas um testador humano, usando sua intuição analítica, imediatamente olharia para a tela e diria: cara, isso está confuso. O usuário vai ficar frustrado e vai abandonar o carrinho aqui na hora. Faz todo sentido. A IA testa a mecânica da coisa, mas não testa a frustração. O humano testa a frustração. Essa é a melhor definição. Então o trade-off é que você ganha uma velocidade absurda para varrer aquele terreno básico, mas a exploração manual, aquele QA exploratório, com empatia real pelo usuário, se torna ainda mais vital, certo? Sem dúvida. Confiar exclusivamente na automação para o QA é basicamente automatizar a validação dos próprios pontos cegos. O olhar humano questiona as premissas do sistema, tenta quebrar a aplicação com criatividade. Algo que o motor estatístico, por definição, não é projetado para fazer de forma autônoma. Ok, mas vamos aprofundar ainda mais na toca do coelho aqui. Porque até agora nós falamos de coisas visíveis, né? O código que gera uma tela, o teste que clica no botão visível. Mas é aquelas vulnerabilidades invisíveis, aqueles buracos de segurança profundos na arquitetura que nem quem desenvolve e nem a equipe de QA conseguem ver simplesmente navegando pela aplicação. Aí o jogo muda de figura. É aqui que ferramentas de análise estática entram no jogo, certo? E eu ouço muito falar do CodeQL, que usa IA para caçar essas falhas. Mas me explica um mecanismo, como é possível encontrar um bug de segurança pesado sem sequer executar, sem rodar o software? O que é fascinante aqui é que essa é talvez a parte mais genial da engenharia de software moderna. Para entender a análise estática, vamos esquecer a execução do programa por um momento. O que o CodeQL faz é ler o código-fonte e convertê-lo num formato chamado árvore de sintaxe abstrata. Nome bonito, mas o que isso significa na prática? A partir dessa árvore, ele constrói um modelo relacional. Em termos bem simples, ele transforma toda a sua base de código num banco de dados gigantesco que pode ser consultado. Peraí, como assim consultar o código como se fosse um banco de dados de clientes, com tabelas e tudo mais? Me dá uma imagem visual disso. Claro. Pensa na diferença entre um inspetor de obras e um engenheiro estrutural. Ok. O teste dinâmico, como o Playwright, que a gente acabou de discutir, é um inspetor de obras indo até a casa já pronta e abrindo todas as torneiras para ver se sai água e se tem algum vazamento visível no chão. Certo, testando a casa em uso. Isso. Já a análise estática do CodeQL é o engenheiro estrutural olhando diretamente para a planta baixa do encanamento antes mesmo da casa ser construída. Ele traça com o dedo exatamente por onde o cano passa, da rua até a pia, e diz, olha, aqui tem uma curva muito fechada que vai estourar sob alta pressão. Genial! Então ele consegue rastrear o caminho da informação desde o começo. Isso se conecta com o que o pessoal chama de injeção de SQL, não é? Aquele ataque onde um hacker digita um comando malicioso no campo de login e consegue roubar o banco de dados inteiro? Perfeito, ótimo exemplo. O mecanismo de injeção de SQL depende de uma entrada não tratada chegando direto no banco. O CodeQL cria o que chamamos de grafo de fluxo de dados. Tá, e como ele mapeia isso? Ele identifica a variável lá onde o usuário digita a senha na tela e rastreia semanticamente, função por função, arquivo por arquivo,
por onde esse dado viaja dentro do código. Como se estivesse seguindo um fio. Exatamente. Se a ferramenta perceber que essa variável da senha chega diretamente no motor do banco de dados, sem passar por uma função de limpeza, uma sanitização ou filtro de segurança, a IA levanta uma bandeira vermelha instantaneamente. E ela faz isso mapeando padrões de vulnerabilidades estruturais conhecidas no mundo inteiro. Certo, mapear padrões conhecidos. Isso me leva a uma provocação. Lá vem. Se a IA do CodeKiel tem acesso a um catálogo global de todas as falhas de segurança conhecidas e consegue ler essa planta baixa perfeitamente, o trabalho de revisão manual de segurança não se torna, meio redundante? A máquina não varreu o terreno todo? Pois é. E essa é a armadilha clássica da falsa sensação de segurança. A IA é realmente imbatível para encontrar falhas catalogadas, como injeção de SQL ou vulnerabilidades de bibliotecas antigas e desatualizadas. Onde ela escorrega, então? Onde ela falha miseravelmente é na compreensão de lógicas complexas e de requisitos de segurança personalizados do seu negócio específico. Como assim? Que tipo de falha escaparia dessa planta baixa super detalhada? Falhas de controle de acesso, por exemplo. Isso é muito comum. O CodeQL consegue ver que um usuário está acessando a tabela de contra-cheques do RH. Estruturalmente, o código está perfeito, limpo e protegido contra hackers externos. A IA dá sinal verde, afinal, o fluxo de dados está seguro. Mas aí tem uma pegadinha de negócio. Exato. O que a IA não sabe, porque não entende as regras hierárquicas da sua empresa, é que aquele usuário específico do teste é um estagiário de marketing e não deveria, sob hipótese alguma, ter permissão para ver os salários da diretoria. Nossa, verdade. Ela não entende o contexto de quem é quem. Nem um pouco. Essa lógica de autorização depende de contexto de negócio humano, puramente. A IA aponta ao alvo técnico, mas a avaliação detalhada para garantir a segurança e a qualidade total exige, obrigatoriamente, olhar crítico e humano. Isso é muito revelador. A IA é tipo um cão farejador para explosivos super específicos. Mas se o cheiro não tiver no banco de dados dela, ou se for uma questão de quem está carregando a caixa e não apenas o que está na caixa, ela simplesmente deixa passar. É a limitação da tecnologia atual. Bom, nós mapeamos um ecossistema bem complexo até agora, né? Temos IA gerando código com Copilot, IA testando a superfície da interface com Playwright e IA mapeando a estrutura interna atrás de vulnerabilidades com o CodeQL. Sim, já é bastante coisa. Lidar com essas ferramentas isoladas já requer um esforço hercúleo de gestão do time. Mas a fronteira que a indústria de tecnologia está cruzando agora e que me deixa de queixo caído é colocar essas ferramentas para trabalharem juntas de forma autônoma. Ah, e o bicho pega. Pois é. E aí entramos no território da orquestração com plataformas como o Crew AI. Exatamente. O conceito de agentes autônomos trabalhando em cadeia. E aqui, a complexidade deixa de ser linear, um passo de cada vez, e passa a ser exponencial. Como funciona essa equipe digital na prática? Em vez de você, um desenvolvedor humano, acionar o Copilot, depois parar e acionar o Playwright, e depois rodar o CodeQL, o Crew AI propõe criar uma equipe de IAs com papéis super definidos. Você instancia um agente que é o engenheiro de requisitos, um agente programador sênior e um agente especialista em QA. Olha, isso me parece enlouquecedor do ponto de vista arquitetônico. Eu sei como é difícil colocar 3 seres humanos experientes numa sala para concordar sobre a arquitetura de um software. E como é? Como exatamente agentes de IA conversam entre si sem que a coisa vire um caos absoluto de comunicação? Qual é o mecanismo deles? A comunicação acontece através da passagem de contexto estruturado. Geralmente, eles usam algo chamado prompt chaining, que é encadear os comandos aliado a uma memória compartilhada entre eles. Dá um exemplo de como seria uma tarefa simples. O agente engenheiro de requisitos lê a documentação num PDF, processa aquilo e gera um formato de dados estruturado, como um arquivo JSON com as regras de negócio. Tá, ele traduziu o documento. Isso. Esse JSON é injetado automaticamente como contexto na janela de prompt do agente programador. Ele gera o código com base naquilo e passa o resultado para a área de memória do agente de QA, que vai escrever e rodar os testes em cima daquele código gerado. Caramba! É um telefone sem fio operando na velocidade da luz.
Mas eu vejo um problema colossal aí, sério mesmo. O que você enxerga de risco? Bom, se o primeiro agente na cadeia, o engenheiro de requisitos, tiver uma daquelas famosas alucinações de IA, tipo, inventar uma regra maluca que não existe no PDF original, o que impede o resto da cadeia de tratar essa mentira como uma verdade absoluta? Absolutamente nada impede. Esse é o calcanhar de Aquiles da orquestração de IA hoje em dia. Nós chamamos isso tecnicamente de falha em cascata. Falha em cascata. Uhum. O agente programador vai pegar a alucinação e vai construir uma implementação tecnicamente perfeita de uma mentira. O agente de QA, em seguida, vai rodar dezenas de testes e confirmar orgulhosamente que aquele código executa a alucinação sem erros. Nossa. E no final do processo, você tem uma funcionalidade super robusta, maravilhosa, amplamente testada, mas que o cliente nunca pediu. Meu Deus. Então a eficiência extrema pode se voltar totalmente contra o projeto. Além dessa falha em cascata, que outros riscos de comunicação acontecem quando a gente deixa as máquinas sozinhas na sala discutindo o projeto? Outro risco muito comum, operacionalmente, são os loops infinitos de correção. É uma dor de cabeça enorme. Como assim, um loop? O agente de QA identifica uma vulnerabilidade de segurança e devolve para o agente programador dizendo tipo, corrija isso agora. O programador altera a estrutura do código, resolve a segurança, mas ao fazer isso, ele quebra um teste funcional da interface do usuário. Ah, arruma de um lado e estraga do outro. Clássico, né? Ele devolve para o QA, que tenta corrigir o teste e acaba sugerindo algo que quebra de novo a segurança original. Sem a intervenção de um humano experiente para quebrar esse ciclo e decidir qual é o caminho correto de arquitetura, os dois agentes ficam reescrevendo o código milhares de vezes por minuto. Que loucura. Ficam ali brigando, torrando créditos da API e o orçamento do projeto da empresa sem entregar valor nenhum. Isso me soa como um pesadelo absoluto para qualquer líder técnico. Como é que se implementa um batalhão de IAs colaborativas sem perder o controle de tudo? Tem alguma dica de estratégia de adoção segura? Olha, a estratégia de implementação exige uma disciplina férrea, baseada num princípio fundamental que chamamos de Human in the Loop. Ou seja, o humano precisa estar sempre no circuito de decisão. Nada de modo 100% autônomo? De jeito nenhum. A adoção não pode ser simplesmente apertar um botão de iniciar projeto e tomar um café. Ela precisa ser extremamente granular e gradual. Tá, e na prática, como é esse controle granular? Você isola blocos de tarefas pequenos e coloca pontos de verificação obrigatórios ali. Aí a pesquisa e gera os requisitos. Aí o sistema pausa. Um humano sênior vai lá e valida o requisito. Aprova e passa para o próximo passo. Isso. A IA escreve o componente baseando-se naquilo, e o sistema pausa de novo. Um humano aprova a arquitetura. O grande paradoxo de liderar equipes de IA hoje é que isso exige uma infraestrutura de monitoramento incrivelmente robusta e uma equipe humana com um nível analítico muito mais sênior e sofisticado do que a gente precisava antes. É uma mudança muito profunda de paradigma. E, assim, olhando para todo esse terreno que a gente cobriu no papo de hoje, eu acho que fica muito clara a transformação da nossa área. Totalmente. Sabe, seja gerando o código em frações de segundo com o Copilot, rodando validações complexas da interface com o Playwright, vasculhando o fluxo de dados atrás de brechas de segurança com o CodeQL, ou até mesmo tentando orquestrar todos esses cérebros digitais de uma vez com Cru AI, os ganhos de escala e de eficiência são absurdos e não tem volta. Não tem mesmo, é um caminho sem volta. Mas o veredito para quem sobrevive e prospera nesse novo ecossistema é que o núcleo do nosso trabalho mudou completamente. Sem dúvida. Historicamente, a engenharia de software recompensava muito quem tinha a capacidade de memorizar sintaxe, digitar código do zero super rápido, aquele trabalho criativo quase braçal. Nós éramos, em grande parte, apenas escritores de código. Pois é, e agora, pelo que a gente discutiu, nós somos muito mais editores de código. Eu diria que mais do que editores, nós somos auditores. O diferencial técnico supremo no futuro imediato não é saber construir a lógica a partir de um papel em branco. É ter a malícia profunda, aquela experiência afiada de olhar para uma solução extremamente elegante gerada pela IA e encontrar pequena trinca na fundação que vai acabar derrubando o prédio daqui a 6 meses, sabe? Exato, o olho clínico. Isso.
O pensamento crítico, a capacidade de fazer as perguntas certas e entender as implicações arquitetônicas se tornou, ironicamente, a linguagem de programação mais importante que qualquer profissional pode dominar hoje em dia. O que nos leva ao grande elefante na sala, né? Eu quero jogar essa reflexão não só para nós dois aqui, mas para quem nos acompanha, para o pessoal da área pensar e digerir depois que terminarmos esse mergulho de hoje. É uma provocação necessária. Se a inteligência artificial está assumindo todo aquele trabalho de base, tipo a geração do código repetitivo, a configuração chata de repositórios, a correção daqueles pequenos bugs bobos do dia a dia, ela está assumindo justamente o terreno de treinamento de quem está começando na carreira agora. É o trabalho do desenvolvedor júnior. Exato, a trabalho júnior. Se a máquina faz o trabalho júnior de forma instantânea e super barata, como a próxima geração de desenvolvedores vai adquirir aquela experiência prática brutal? Sabe, o calo nas mãos de sofrer para encontrar um ponto e vírgula perdido na madrugada, de bater a cabeça para entender as nuances da lógica de um sistema complexo. Essa é a pergunta do milhão. Como vamos formar os profissionais sêniores do futuro, que terão justamente a missão de supervisionar com maestria essas próprias IAs, se nós, basicamente, tiramos as rodinhas da bicicleta de aprendizagem deles logo no começo da jornada? É o paradoxo do aprendizado acelerado. A gente cria ferramentas que nos isentam do esforço, da parte chata, mas é justamente do esforço e da resolução contínua daqueles atritos básicos do dia a dia que nasce a intuição técnica. É de lá que nasce a verdadeira senioridade, aquela intuição que a máquina, no fundo, não possui. O mercado de tecnologia vai ter que reinventar o seu modelo educacional, focando em pensamento de sistemas complexos muito mais cedo na carreira das pessoas. Muito bem colocado. Voltamos à minha imagem inicial. Nós colocamos um motor de avião em uma bicicleta. O desafio diário das nossas carreiras em tech agora não é mais como empurrar os pedais para ir mais rápido. A força bruta, a velocidade de digitação, isso tudo já foi resolvido pela máquina. Exato. A velocidade já temos. O nosso papel, o papel de quem está escutando a gente como profissional de tecnologia, é aprender a projetar freios melhores, aprender a pilotar esse caos estruturado de forma segura e ensinar a próxima geração a nunca, sob posse alguma, soltar o guidão e fechar o olho. Fica essa pulga atrás da orelha para vocês digerirem hoje. Até o nosso próximo mergulho profundo.